Meu amigo vascaíno, agora vai. Notícias dão conta aí que o Vasco da Gama evoluiu na negociação de um zagueiro. Mas como acreditar? Vários nomes já foram colocados aí na mesa. O tempo vai passando. A gente sabe que existem lacunas a serem preenchidas no plantel do Vasco da Gama. E ontem a gente teve mais uma baixa e a gente vê a falta de planejamento no tocante à situação do Felipe Coutinho. E de quebra, hoje a gente tem um jogo muito difícil contra o Atlético Goianiense, que, olha, o Paiva, ele simplesmente está chamando crise aí para dentro do Vasco da Gama. Eu espero que até a hora do jogo medidas sejam aí tomadas para que verdadeiramente a gente não caia nos erros das últimas partidas. Eu peço a você, conforme você for chegando, desejando a você um bom dia, um bom começo de tarde, para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Meus amigos, hoje às 21h30, o Vasco tem um jogo dificílimo. Lauiano, mas o Atlético Goianiense é o time mais fraco do Campeonato Brasileiro. Vem sem treinador, contratou um treinador ontem. Meus amigos, o seguinte, Copa do Brasil é outra competição. E o Vasco hoje vai estar sob um nervosismo muito grande. A última vitória do Vasco da Gama foi no dia 17 de julho. O Vasco da Gama de lá para cá não conseguiu mais vencer. Juntando a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, lá se foram 4 jogos. E a gente viu uma queda vertiginosa ali, tanto no sistema de ataque como na defesa. Ontem a gente teve uma baixa considerável no nosso elenco. A gente vê a falta de planejamento, a gente perdeu o Felipe Coutinho que só deverá ter condições de retornar em setembro, para ser mais exato, no jogo contra o Flamengo, lá por volta do dia 15 de setembro. E o seguinte, foi tanta falta de planejamento colocar o Felipe Coutinho para jogar naquele pasto lá em Chapecó. Depois pouparam o Coutinho aqui no Rio de Janeiro. Então os jogos que o Coutinho deveria ser poupado foram jogos que o Vasco da Gama jogou fora. E são muitas lesões musculares aí. Esse Daniel Félix, ainda ontem a gente disse aqui, a dificuldade que a gente tem, olha que coisa, a dificuldade que a gente tem com esse Daniel Félix, que estoura a musculatura desses profissionais aí do Vasco da Gama. O Daniel Félix, para quem não sabe, é o preparador físico. Porra, cara, a gente fica muito chateado porque o Felipe, o Pedrinho, certo? Foram atletas de futebol. O Pedrinho passou aí boa parte da carreira dele lesionado. Era para exortar, era para chamar a atenção desses treinamentos puxados. Essa logística do Vasco chegar horas antes numa cidade, para poder jogar, tudo isso tem uma influência muito grande. Mas não adianta a gente ficar reclamando aqui, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. O Paiva tá chamando uma crise danada, ao contrário do que foi dito aí hoje na parte da manhã. A única mudança que a gente vai ter no jogo de hoje é a situação da entrada do nosso Paê no lugar do Coutinho. No restante vai ser a mesma coisa, inclusive o seu Léo confirmado como titular. O Paiva está chamando uma crise muito grande. A Força Jovem já colocou uma nota, já disse, olha,
não coloca para jogar. Se der merda hoje em São Januário, eu quero saber quem é que vai assumir esta responsabilidade aí. Eu quero saber quem é que vai assumir esta responsabilidade. Laureano, você está com medo do Atlético Goianiense? Não. Eu estou com medo do time do Vasco da Gama, porque o jogo lá era um jogo que também era tranquilo. E, cara, o Vasco escapou de uma bela surra lá. E o seguinte, né? O time do Vasco da Gama com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Paê, Adson, David e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. A gente não vai ficar inventando escalação aqui, tá? Foi assim que o Paiva treinou ontem, tá? Espero que o Pedrinho chegue e tire isso da ideia de Léo Pelé jogar hoje aí, certo? Bom, e o seguinte, é o jogo D pro Paiva, porque o Paiva está sendo muito questionado nos bastidores por algumas decisões. O Paiva, ele parece que quer enfrentar a torcida do Vasco. Então, assim, a gente torce pro treinador. Claro, eu quero que o Paiva saia. Não, mas talvez seja a hora do Pedrinho ali já pensar num plano alternativo para o Vasco da Gama, ter um treinador mais experiente. Porque vamos combinar aqui, do jeito que as coisas estão hoje, no dia 6/8, eu acho que dificilmente, tá, o Paiva vai ter peito para poder aguentar essa pressão até dezembro, sinceramente mesmo, sinceramente. Sobre essa situação aí dessa barca, tá, eu já disse que todos os contratos da 777 amarrou muito bem para beneficiar o Vasco? Não, para beneficiar os atletas, como Rossi, Serginho, Zé Gabriel, Galdames, Praxedes. Os caras vão continuando aí no Vasco da Gama. E voltando aqui na situação do treinador, existem treinadores aí, como é o caso aí do Cuca, disponíveis aí no mercado da bola, que o Vasco poderia tentar fazer um processo de convencimento para poder trazer. E sobre a situação de reforços, a informação que a gente tem é que o Pedrinho teria simplesmente avançado na negociação aí de um zagueiro, tá? Essa é a informação que a gente tem. Agora, a gente vem falando isso há quanto tempo? Hoje o Baran, ele trouxe uma informação que mesmo diante aí das dificuldades, o zagueiro chega. A informação que a gente tem mesmo é que o zagueiro está muito bem encaminhado aí com o Vasco da Gama. Espero aí que venha. Muito se falou aí do Lemos, né, zagueiro lá do Atlético Mineiro, o Maurício Lemos, jogador de 28 anos. Estamos aguardando que o Vasco traga um zagueiro, um jogador para lado de campo e dizer para o Pedrinho: Pedrinho, se ficar só com esse papo aí de 2 jogadores, vamos passar raiva. E é o que eu falo sempre aqui para o Pedrinho: tá difícil, mas outros clubes no Brasil estão com a situação mais difícil ainda do que o Vasco da Gama. O Vasco ontem perdeu o Thales, o Vasco ontem perdeu o Davidson, tá todo mundo contratando. O Vasco é muita historinha triste também e a gente não vê aí ação. Talvez seja o momento do Pedrinho pedir ajuda, certo? Para quem tem conhecimento aí com o empresário, já falei aqui que ele poderia se aproximar de pessoas do bem, como o Levinciano, para poder ajudar ele, certo? Mas não adianta. E outra situação que eu tomei conhecimento, que o processo de vaidade nas contratações, olha, é muito grande, porque, por exemplo, a situação do Mina não foi falta de dinheiro. A informação que a gente teve foi que Marcelo Santana foi atrás do jogador, estava tudo certinho, Felipe vetou, aí o outro fala que é contratado, depois é vetado de novo. Muita enrolação. Vamos aguardar aí para ver como é que fica tudo isso. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!